Jerusalém estava lotada por causa da Páscoa, mas quando os discípulos perguntaram aonde Jesus queria que eles fizessem os preparativos para a festa, ele lhes deu detalhadas instruções e tudo foi encontrado exatamente como o mestre dissera. Que diferença entre essa ocasião e o nascimento de Jesus? Naquela época, a cidade também estava lotada em razão de um recenseamento convocado por César Augusto, Lucas 2, 1-7. Só que Maria e José não encontraram lugar na hospedaria e Jesus nasceu em uma estrebaria, sendo deitado em uma manjedoura junto com os animais. Jesus não precisou da ajuda de homens para fazer a obra acontecer, nem em seu nascimento, nem na ocasião de sua morte, porque ele é o provedor. Jesus acabou provendo mais do que o local para a ceia, ele proveu o próprio Cordeiro Pascal. Ao oferecer a seus discípulos o pão, ele anunciou que aquele era seu corpo que seria oferecido por nós e, pegando o cálice, ele disse que era seu sangue, que seria derramado em nosso favor. Lucas 22, 19-20. Assim como no dia em que Abraão ofereceu a Deus seu filho Isaque para o sacrifício e o Senhor proveu um carneiro para o holocausto. Gênesis 22:13. Naquela ceia, Jesus se identificou como o sacrifício substituto que seria apresentado em nosso lugar. Bem como na instituição da primeira Páscoa, em que Deus mandou os israelitas celebrarem aquela solenidade por memorial ao Senhor. Êxodo 12:14. Jesus disse aos seus discípulos para manterem o hábito de celebrar aquela ocasião em sua memória. Lucas 22:19. Mas enquanto Jesus desejava ansiosamente comer aquele jantar com seus seguidores antes de sua morte, seus discípulos, por sua vez, estavam aproveitando aquele momento para discutir entre si quem era o maior. Lucas 22, 2.15,24. Como nossas prioridades podem estar trocadas quando falhamos em lembrar o que Deus fez por nós e de reconhecer o que Ele está fazendo agora. O jantar da última ceia teria apavorado qualquer fariseu que esperava por um perfeito e organizado cerimonial de Páscoa, com direito ao mestre lavando os pés de seus servos, o traidor sendo revelado e Pedro se indignando ao ser avisado de que negaria a Jesus. Porém, naquele dia, as reais intenções dos corações foram reveladas e Jesus mostrou o quanto estava decidido em prosseguir para o matadouro, enquanto os discípulos demonstraram o quanto estavam despreparados para a série de eventos que se desencadearia rapidamente a partir dali. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite.